Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos então uma palavra de oração inicial, pedindo a bênção, pedindo a direção ao Senhor nosso Deus, a inspiração, pedindo também o perdão por todas as nossas falhas, nossas fraquezas. E vamos em frente aqui com o nosso trabalho pela graça de Deus, né? Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós estamos reunidos mais uma vez ao redor da Tua Santa Palavra, em espírito e em verdade. E nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, agora unidos, enquanto um está em sua casa, outro está em seu local de trabalho e está em conexão com esta programação. Então todos nós estamos unidos pelo Espírito. Ó Deus, e nós pedimos perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos. Pedimos a bênção sobre todo o Teu povo, o perdão pelos nossos erros, nossas fraquezas, e também agradecendo pela vida, pela saúde, e que o povo do Senhor seja abençoado mais uma vez, e que o nome do Senhor seja glorificado também. Tudo isto pedimos humildemente e no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, não é? Muito bom, meus amados. Nós estamos com a Bíblia aberta aqui no livro de Gênesis e leremos no capítulo 6 de Gênesis e começaremos com o versículo 1. Então nós estamos gravando assim uma série sobre o livro de Gênesis
e abordando alguns temas que certamente devem ser de interesse dos filhos de Deus, não é? Interesse de todas as pessoas que gostam da palavra de Deus, gostam de examinar as Escrituras. Então isso pode ajudar muito aqueles que desejam aprender mais a respeito de Deus e da sua palavra, não é? Então nós vamos aqui nesta oportunidade ler no capítulo 6 do livro de Gênesis. Mas antes da leitura agora, nós temos a parte de louvores, de adoração, e nós vamos adorar ao Senhor então com os nossos hinos, com os nossos cânticos. Depois disso então é que viremos com a leitura bíblica, não é? Vamos cantar então agora para a glória de Deus, com a alma, com o coração? Cantemos todos, cantemos. Não te demores mais, não te demores mais, não te demores mais. Vem, pois Jesus já fez tanto por ti, não te demores mais. Cristo, meu mestre, de novo virá, sim, com os anjos, que glória será. Eu face a face verei a Jeová, quando me vier buscar, quando me vier buscar, quando me vier buscar. Eu face a face verei a Jeová, quando me vier buscar. Jesus, eu te amo mais que o mundo e seu prazer, pois deste-me perfeita paz, que nunca irei perder. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová, metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Senhor, de mim mais perto estás que amigos meus aqui. Oh, quanto a alma satisfaz o só pensar em ti. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová, metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. E de prazer meu coração eu sinto transbordar. Sente comigo os dias são quais noites sem luar. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová, metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Ó meu precioso Salvador, que gozo é caminhar aqui contigo e sem temor, teu rosto a contemplar.
metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que com certeza tem saído do profundo das nossas almas, não é? Agora sim, vamos aqui então à leitura bíblica, começando no versículo 1, capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Continuamente, então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Amém. Até o versículo 7, não é? Então, nós vamos aqui discorrer alguns aspectos deste trecho lido, né, das Escrituras, e depois então daremos continuidade. E nesta série nós estamos analisando, estamos meditando sobre o que aconteceu lá no princípio, porque o livro de Gênesis, como se sabe, é o livro dos princípios. Nós vimos com quem se casou Caim, e agora nós vamos ver um outro aspecto aqui interessante também, que são, o que é, não é, a origem dos gigantes na terra, não é? É muito bom a gente prestar atenção nessas coisas. Então vamos dar uma recapitulada na leitura aqui, vamos ver os pontos sobressalentes desse trecho lido. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Vamos prestar atenção num detalhe: os homens, né? Não esqueça essa expressão. Os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. Agora vem o verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Prestou atenção em outro detalhe? Primeiro versículo: os homens começaram a se multiplicar e nasceram-lhe filhas, homens, né? Nasceram filhas deles. Agora verso 2. E os filhos de Deus, desculpe, aqui eu estou pulando uma linha. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Ora, mas os filhos de Deus não eram homens? Não é? Então olha isto, quer dizer, em um aspecto, uma certa banda da humanidade foi chamada de homens.
E em um outro aspecto, uma outra banda da humanidade foi chamada de Filho de Deus. Bom, se está escrito assim, é porque tem o seu significado, não é? Então, continuemos aqui. E eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Agora vem o verso 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Por que que Deus entrou em contenda com a criação depois deste relato? Que eles viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram mulheres das filhas dos homens, não é? Por acaso, deixa eu formular uma outra pergunta aqui. Por acaso os filhos de Deus não tinham filhas? Não é? Você vai ficar analisando essa pergunta. Toda pergunta tem que ter uma resposta, não é? Os filhos dos homens tinham filhas. E eu pergunto, os filhos de Deus não tinham filhas? Não é? Por que que eles foram tomar filhas dos homens e não filhas dos filhos de Deus? Se eles eram homens humanos também, então, mas aqui paira aqui nesse versículo aqui uma polêmica sobre o assunto. Existem teólogos, estudantes bíblicos que afirmam que estes filhos de Deus não eram humanos, eram anjos, não é? Então existe uma corrente de teólogos que afirma, eu acho que o historiador Josephus afirmou isso, que esses filhos de Deus aqui não eram homens, eram anjos, que então se encantaram muito com o desejo sexual, então tomaram das filhas dos homens para serem suas esposas. Então é um assunto bastante profundo, bastante polêmico, por isso que você precisa prestar atenção, não é? Bom, então aí vem aqui o verso 4. E havia naqueles dias gigantes na terra. Então nós vamos focar o nosso foco aqui é sobre a origem dos gigantes, não é? E haviam gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, quer dizer, quando eles coabitaram com elas, não é? Delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. Então você vai vendo que tem uma correlação aí entre o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e já haviam gigantes na terra, mas quando nasceram esses filhos híbridos, né, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, então estes eram os valentes da terra. Isso é bom a gente observar, quer dizer, naturalmente se procuraria homens grandes, fortes, eles usam dizer numa expressão popular, né? Brutamonte, para ser vigia, para ser segurança e assim sucessivamente. Então você vai ligando uma coisa com a outra, né? Por isso você não pode perder nada, senão você perde o fio da meada. Bom, então vem no verso 5 agora. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então a coisa se deteriorou quase que por completo, porque primeiro existia um lado da humanidade que era chamado de filho dos homens. O outro lado era chamado de filho de Deus. Eu disse que Josephus, o grande historiador, ele disse que esses filhos dos homens eram anjos. E o profeta Irmão Branham vai mencionar também algum doutor que chegou a concordar com um doutor de uma certa linha teológica, não é? Que também chegou a concordar com Josephus que era realmente anjos, não é? Então,
quando houve essa hibridação, porque casou, filho de Deus casou com filha de homem, dos homens, né? É a mesma coisa que você tirasse uma linha, filho de cristão, crentes, fiéis, casar-se com infiéis. Ou seja, ele casando com ela ou ela com ele. Quer dizer, unindo-se filhos de cristãos, de crentes fiéis em Deus, crentes em Deus, casando-se com incrédulos que não têm fé, que não creem em Deus, torna-se uma hibridação. E o que vem depois, os frutos que vêm depois, gera isto aqui que nós estamos vendo aqui. Então, a maldade foi crescendo porque aí os filhos eram híbridos, né? E, infelizmente, é de se observar que parece que a tendência, se casar um verdadeiro com um falso, 90% a tendência é que o verdadeiro siga o caminho do outro. Dificilmente o verdadeiro converte o falso. É um engano você pensar, eu vou me casar com ela, ou eu vou me casar com ele, eu vou converter ele. 90%, porque toda regra tem exceção, né? Foge a regra. Mas 90% é o mal que vence quando acontece uma hibridação, uma mistura. Porque aí nascem os filhos, né? Os filhos já vão tendo a natureza misturada. Então vamos ficar pensando em todas essas hipóteses, né? Aí então o Senhor Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, de ter criado, né, o mundo, tudo, e ele então resolveu destruir o mundo. Bom, nós estamos com a mensagem aqui do profeta de Deus, William Branham, a mensagem A Semente da Serpente. E essa mensagem foi pregada no dia 28 de setembro de 1958. E os créditos que eu estou lendo aqui em uma mensagem eletrônica, não é? Mas os créditos aqui da tradução e tudo é do Tabernáculo da Fé de Goiânia, não é? Esses são os créditos que a tradução foi feita por eles. Vamos começar então aqui a partir do parágrafo 1º. Nós pensamos em começar lá na frente, já no parágrafo lá do 100 para frente, não é? Para nós irmos diretos ao assunto, mas aí a fonte começa a jorrar e a gente pensa, não, vamos ler mais, vamos aprender mais, desde o começo. Então é isso, não é? Então vamos aqui desde o começo. Querido Deus, o grande e poderoso Deus, o qual formou todas as coisas pelo poder de seu Espírito e tem trazido Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual voluntariamente morreu por nós, pecadores, o justo pelo injusto, para nos reconciliar neste maravilhoso companheirismo que temos novamente com Deus, não é? Companheirismo com Deus. Como somos ensinados nesta abençoada palavra, que tivemos companheirismo com Ele antes da fundação do mundo. Então isso já é um ponto que deve ser observado, não deve ser passado por alto. Antes da fundação do mundo, os filhos de Deus que habitam na terra agora já tinham companheirismo com Deus antes da fundação do mundo. É bom não perder esse detalhe, não é? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de regozijo, lá atrás, antes da fundação do mundo, como nós sabemos que aquele não era o mesmo tempo que o Cordeiro foi sacrificado, que quando Deus, em seu grande pensamento, nos viu gritando e regozijando em nossa salvação através de Jesus? Quer dizer, como é que nós não saberíamos
ou como sabemos, não é? Que aqueles filhos de Deus que estavam lá regozijando são os mesmos filhos de Deus que estão regozijando agora aqui na terra? Isso é muito profundo, hein? Isso não é leite desnatado, é um alimento sólido para aqueles que podem ingerir alimento sólido. Olha, isto aqui é muito profundo. Bom, nós vamos agora ao parágrafo 2. Nesta noite somente temos o antegosto, aquela grande glória divina, a qual será revelada na sua segunda vinda. Toda enfermidade e tristeza acabará. Então teremos um corpo como o seu próprio corpo glorioso, pois nós o veremos tal como ele é. Aqui, enquanto olhamos em nossas mãos definhadas, nossos cabelos ficando brancos e os ombros inclinados, e estamos cientes que somos mortais e destinados ao pó para o qual nossas cabeças estão inclinadas, olhando para o chão, para baixo, não é? Agora, e de onde nós viemos, mas, Senhor Deus, exatamente tão certo como Tu és Deus, Tu fizeste uma promessa que nós nos levantaríamos nos últimos dias e cremos nisto. Solenemente, nós nos firmamos com nossa fé nessa noite em Tua presença, vindo com audácia, porque Jesus nos ordenou que fizéssemos isso. Não sobre qualquer coisa boa que tenhamos feito. Deixa eu só frisar uma palavra que ele disse aqui. Vindo com audácia. Deus nos predestinou, Deus nos aceitou no seu companheirismo outra vez, para que nós viéssemos com ousadia, com audácia. Não percamos essas afirmações, não é? Qualquer coisa boa que tenhamos feito não é por causa das nossas boas obras, pois não fazemos nada certo, mas nós chegamos humildemente, professando que este tesouro nos pertence por causa de sua graça que nos foi outorgada. Portanto, estamos pedindo que tu nos abençoe nesta noite, trazendo a palavra, pois está escrito que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que a boca de Deus possa falar nesta noite, que as palavras possam sair e que ela possa ir profundamente dentro dos nossos corações, os ouvintes, e estamos cheios do Teu Espírito e Tua presença, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Ele citou um outro detalhe aqui, uma outra palavra, que é bom também não passar por alto, né? Ele diz que as Tuas palavras saiam, Senhor, da Tua boca. Como a pessoa não é familiarizada com a mensagem, ou melhor, quando a pessoa não é familiarizada com a mensagem do profeta de Deus, às vezes muitas verdades ela pode não saber. Uma delas é, por exemplo, qual é ou quem é a boca de Deus na terra? Você diria, é a Bíblia? Não, não é a Bíblia. A Bíblia Sagrada não é a boca de Deus na terra. Aí você se assusta, né? Fala, meu Deus, o pastor disse que a Bíblia Sagrada não é a boca de Deus. Não, não precisa se assustar, que eu vou clarear mais um pouco, né? Aqui agora, eu vou explicar mais. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Mas a palavra sai da boca. A boca é uma coisa, a palavra é outra. Então eu estou lendo na palavra de Deus. Mas a boca de Deus, você sabe quem é?
Se não sabe, então não vou deixar você assim com tanta curiosidade, não é? Se você não conhece muito da mensagem. Mas convida os seus amigos, a sua família, aqueles que você gosta, que você ama, diz, vamos ouvir essa pregação, vamos ouvir essa mensagem, que essa mensagem tem muito ensinamento para nós. Aleluia. Você pode notar aqui, nós não tocamos no nome das pessoas, não tocamos nos erros de quem quer que seja, não ficamos nos justificando, porque todos nós somos iguais. Mas nós queremos que as pessoas aprendam mais da palavra de Deus. Então, convoque sua família, filhos, esposa, esposo, irmãos, parentes, para vocês serem beneficiados com a palavra de Deus. Então, a Bíblia é o que estamos lendo, é a palavra de Deus. Agora, a palavra sai da boca de Deus, então agora eu não vou deixar você mais curioso não, né? A boca de Deus é o seu profeta quando ele manda na terra. Por isso que você vê no Velho Testamento, quando os profetas falavam, ele dizia, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Entenderam? Ou entendemos, não é? Então vamos aqui agora, continuando no parágrafo 5. Ontem à noite e hoje estivemos falando do assunto, primeiro para dirigi-lo, porque não somos uma denominação. Então ele já tinha pregado essa mensagem com esse título, porque não somos uma denominação, né? Ela existe. Essa mensagem existe, pregada pelo profeta de Deus. Porque não somos uma denominação. E temos feito isso bem forte, porque não somos uma denominação e porque não cremos em denominações. Eu tenho que pausar quase que constantemente para não deixar dúvidas em quem está ouvindo que não tenha familiaridade com esta mensagem, não é? O profeta nunca foi contra ninguém, homem algum, pessoa alguma, fosse ela quem fosse. O profeta nunca discriminou a quem quer que seja, mas ele não está falando das pessoas. Ele disse aqui, porque não cremos em denominações. Ele não está falando nas pessoas, ele não está se referindo a elas, ele está se referindo aos sistemas que prendem as pessoas, que escravizam as pessoas, que fazem lavagem cerebral nas pessoas e as pessoas ficam aprisionadas, presas, prisioneiras daquele sistema, seja qual for ele, né? Então, é isso, não é contra as pessoas, é contra os sistemas. Porque nós encontramos isso na Bíblia, que as denominações nunca foram ordenadas por Deus. Ela foi ordenada pelo diabo. É bom cada um de nós pensarmos nisto, não é? O sistema religioso, eclesiástico, que aprisiona as pessoas, faz uma lavagem cerebral nas pessoas e a pessoa fica presa ali, naquele sistema. Isso, diz o profeta aqui, foi criado pelo diabo. E aí entra espíritos ruins nas pessoas depois disso. Depois que elas estão presas, estão com a lavagem cerebral feita, entra espíritos ruins nela e elas passam a defender seus sistemas, passa a condenar as outras pessoas, passa a criticar, passa a proferir juízos, maldições contra as pessoas por causa que ela está prisioneira de um sistema. Foi feito nela uma lavagem cerebral e agora ela começa, então, os espíritos as tomam e elas começam a condenar. Se você não fizer parte do nosso grupo, você está perdido, não é? E assim sucessivamente. A denominação, ela foi ordenada pelo diabo e isto está provado pela Bíblia. E como que aquilo, através das denominações, traz o erro. Agora estamos dizendo isso para corrigir e para trazer este tabernáculo a um companheirismo ao redor da bendita palavra de Deus. Olha isso, trazer este tabernáculo, o nosso tabernáculo,
não é? Se você está ouvindo e você congrega em outro tabernáculo, então é para trazer o teu tabernáculo, lá onde você vai, ao redor do companheirismo, com a bendita palavra de Deus. Que nossas esperanças não estão construídas no que as denominações dizem, ou no que qualquer homem diz. Estão construídas no que o Senhor Deus tem dito. Esta é a única maneira que alguma vez podemos ser corrigidos corretamente. Esta manhã, eu creio que tive 5 artigos diferentes que vieram através de denominações que absolutamente não são citadas na Bíblia. São credos, são dogmas, são coisas, tradições que eles criam, que as organizações criam e que não existem na Bíblia. Ele disse que eu tive pelo menos 5 nesta manhã, ele está dizendo aqui, que não estão escritas na Bíblia, que as igrejas protestantes estão inclinando para, ensinando por doutrina a mesma coisa que a velha mãe prostituta prega, e isto tem saído da igreja protestante, e nós nos inclinamos à mesma coisa, que é contrário em todos os lugares na palavra de Deus. A primeira igreja denominacional tem uma reticência aqui, não é? Nós olhamos isto nessa tarde na história dos pais nicenos da igreja de Niceia. Após a morte dos apóstolos, lá vieram os pais niceianos. E eles seguiram adiante por muitos anos, 325 anos, e finalmente chegaram a Niceia, França, onde eles tiveram o grande concílio de Niceia. E ali eles formaram estes dogmas que a igreja mãe tem agora, e também que foi entregue aos protestantes, como eu disse no ensinamento nesta manhã, porque ele está se referindo à mensagem que foi pregada de manhã, que era porque não somos uma denominação, não é? Foi pregado isso lá. Então você pode procurar também e ler ela, se você não leu, não é? Cada uma daquelas eras da igreja, até aquela era da igreja tessalônica, os 1500 anos das eras negras, ali não havia nenhuma vez, exceto o que ele disse: vocês ainda têm o meu nome. Quando você vai lendo as eras da igreja, né? Vocês ainda têm o meu nome. E desse outro lado, elas não eram Cristo, mas aqui está escrito Cristo, talvez foi um erro de digitação, talvez tenha sido cristã, né? Mas vamos do jeito que está aqui. Do outro lado, elas não eram Cristo, mas saíram no nome denominacional. E assim foi, e aí vieram então as diferentes organizações, né? E assim por diante. Mas pouco antes de fechar a era, ele disse: tenho colocado diante de ti uma porta aberta, e esta é a era que cremos que estamos nela agora. Porque na sexta era, a era de Filadélfia, foi quando o Senhor disse: mas eis que eu coloquei uma porta. Então eles estavam para trás da porta, ainda na era de Filadélfia. Mas a porta já estava ali diante deles para que ela fosse ultrapassada, transposta, e aí então entrar-se-ia na era seguinte. Aí ele diz aqui que é a era que nós estamos agora, que é a era de Laodiceia. Então a porta aberta estava na era de Filadélfia, mas era só atravessar a porta, já estaríamos
na era de Laodiceia, que é justamente a era que estamos agora, né? Agora mesmo, a era da porta aberta entre a última saída da igreja laodiceana. São exatamente 325 anos para o concílio laodiceano. Ali adotaram formas tais como aspersão, derramamento, falsos batismos, falsos espíritos santos e todas estas outras coisas. Eles adotaram isto. Quando Lutero, sendo um sacerdote, saiu da sua igreja, ele trouxe estas coisas com ele. Então, ele está mostrando para nós aqui que quando começaram as reformas, lá a primeira reforma que houve foi a reforma luterana, então Lutero saiu e ele escreveu aquelas famosas 95 teses, não é? Mas muitas coisas ele levou em sua bagagem das coisas de trás e eles não conseguiu se desvencilhar delas. É isso que ele está dizendo aqui, né? Ele trouxe estas coisas com ele. Dali veio Zwinglio, de Zwinglio veio Calvino, são todos reformadores, não é? Veio Zwinglio, veio Calvino, de Calvino veio Wesley e assim sucessivamente. Eles simplesmente continuaram trazendo esses dogmas. Como pode Deus dirigir a sua igreja quando eles estão seguindo caminhos que ele nem mesmo nunca os trouxe para que eles andassem neles? Quer dizer, como é que Deus pode continuar? Bom, na leitura que nós lemos, você viu que Deus se arrependeu de criar o homem. Aliás, ele se arrependeu de criar a criação toda. Disse, eu me arrependo de ter criado as aves, de ter criado o homem, porque a maldade cresceu muito no coração deles e tudo que eles pensavam era ruim, não era o caminho que Deus queria que eles andassem. Então, isto aconteceu mais ou menos parecido com o curso da igreja durante esses 2000 anos. Lá desde Cristo até nós. Aconteceu mais ou menos dessa forma. Eles foram se desviando do caminho de Deus, foram se desviando, foram se misturando, se hibridizando, a ponto de Deus chegar a dizer, esse não é o caminho que eu ensinei para eles andarem. Então, olha aqui, recorde, em Apocalipse 17, nós encontramos uma mulher. Agora, estas palavras são claras, elas estão escritas na Bíblia. Então eu penso que posso dizê-las, se está escrito na Bíblia, não é? Todo mundo tem a Bíblia, se tiver que se revoltar, revoltar-se-ia com a Bíblia, não é? Eu penso que posso dizê-las. Diz que esta mulher era uma prostituta. Aquilo significa que ela era uma mulher de má reputação, porque ela tinha que casar com um marido e cometeu fornicação com o mundo. Esse marido era Cristo, não é? E ela ia se casar com ele, ela era a noiva de Cristo, e ela cometeu fornicação, se prostituiu com o mundo, né, antes de se casar com ele. E ela era a mãe das prostitutas, portanto, ele citou a escritura, Apocalipse 17, né? Ela era a mãe das prostitutas, portanto, ela tinha filhas. E nós, geograficamente, desenhamos aquilo, está entre parênteses aqui, fechou o parênteses, né? Geograficamente, nós desenhamos aquilo. Deixa eu parar um pouquinho aqui para fazer uma observação. As traduções, as versões da Bíblia, elas exercem uma função muito importante na nossa compreensão das Escrituras. Eu outro dia estava mencionando
não sei se foi com a família ou foi na igreja que eu mencionei isto, que aqui no meu tablet eu tenho 7 Bíblias, 7 versões diferentes, né? E às vezes as pessoas pensam, nosso Deus, que exagero. Não, porque é sério o negócio. Você olha, por exemplo, se você ler, eu só vou citar Bíblia somente por causa desse assunto que ele citou aqui, não é? Se você ler lá Apocalipse 17, começa do verso 1 até o verso 5, por ali assim, numa Bíblia atualizada, pode ser João Ferreira de Almeida, atualizada no Brasil, você lê lá, e a mulher estava sentada sobre uma besta escarlate, e na sua fronte estava escrito um nome simbólico. Isso na atualizada, versão João Ferreira de Almeida atualizada. Estava escrito um nome simbólico na sua testa, a grande prostituta, mãe das prostituições e abominações da terra. Olha isto. Então você tem a Bíblia atualizada, você leu isto. Aí você vai pensar, mas prostituição não é uma pessoa. Prostituição é o ato de se prostituir. É uma coisa completamente diferente, não é? Então aí você pega uma outra Bíblia, João Ferreira de Almeida, corrigida, simplificada, corrigida, aí você lê lá a mesma escritura, está escrito assim, e na sua fronte estava escrito um nome mistério, a grande Babilônia, mãe das prostitutas e abominações da terra. Eu vou pedir perdão aqui, porque eu inverti, não é? Na Bíblia atualizada é que está escrito prostituta. Fazer justiça com a versão, não é, da Bíblia, né? Na Bíblia atualizada está escrito mãe das prostitutas. E na Bíblia corrigida, né, está escrito prostituição. Por quê? O redator ali, não sei, o conferentista que conferiu, alguém ali, o responsável final, ele achou que não cabia, quando ele foi fazer a correção para a Bíblia corrigida, ele achou que não cabia essa expressão prostituta, então ele colocou prostituição. Então você ficou na ideia dele. O outro lá que leu, foi talvez o que conferiu, ou que foi o redator, não sei como é que é, né? O relator ali, alguma coisa assim, da Bíblia atualizada, ele entendeu que a versão original, talvez que venha do grego e hebraico, dizia mesmo prostituta, não era prostituição não, e prostituta é a pessoa que comete o ato de prostituição. Olha que diferença que dá, não é? Se você, então as pessoas às vezes caçoam comigo, brincam comigo, né? E dizem, mas eu tenho 7 versões da Bíblia, porque quando eu fico em dúvida com uma versão, eu procuro na outra. Quando eu fico em dúvida com uma outra, eu procuro na outra, para a gente chegar numa conclusão do assunto, né? Mas agora eu estou olhando no meu cronômetro ali, ele está piscando para mim assim, ó. Falou, ó, vai dar hora, vai parar daqui a pouquinho, né? Nós paramos, fazer o quê? Nós somos obedientes, mas a gente continua se Deus quiser, né? Então, deixa eu ver aqui. Então ele disse aqui, ela tinha filhas, está entre parênteses. Então, quer dizer, neste caso, a versão atualizada está mais correta, neste caso, mas existem outros casos que a atualizada não está correta. Não corresponde à verdade até, não é? Então, eu vou citar um outro caso, porque aí fica balanceado, vice e versa, né? Eu não vou me lembrar agora de cabeça, eu não sei se é São Lucas 17, verso 30. Se não foi isso, vocês me perdoem, mas vocês procuram a referência, não é? São Lucas 17, 30. Na Bíblia corrigida, porque na Bíblia corrigida agora, aqui em Apocalipse 17, ela perdeu um ponto. A Bíblia, a versão corrigida, não é? João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada. Aqui em Apocalipse 17, ela perdeu um ponto. Mas lá em São Lucas 17, 30, ela vai ganhar um ponto. E a atualizada vai perder um ponto. Veja isto, se não é importante estudo bíblico, não é? Então lá, São Lucas 17, 30, está escrito assim,
onde estiver, que eles perguntaram, mas onde, Senhor, será isso, né? Ele disse, onde estiver o cadáver, isso está na corrigida simplificada. Primeiro, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Bíblia, João Ferreira de Almeida, versão corrigida simplificada. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Ponto para corrigida. Aí você vai na versão atualizada, João Ferreira de Almeida, e você lê a mesma escritura. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Pronto. Perdeu o ponto agora atualizada. Então não tem jeito. Você precisa ter as 7 versões, ou até mais, não é? É um momento de descontração, né? Então deixa eu ver se eu fecho esse parágrafo aqui, porque já está dando hora ali, né? E geograficamente desenhamos aquilo. Estando ali eu mesmo, vendo isto na Escritura, vendo suas doutrinas e tudo mais, eu creio que o Senhor colocou isto perfeitamente em linha para que não houvesse nada mais ali, exceto uma igreja, né? Essa é a única maneira que isso pode ser feito. E a que ela deu a luz. Aqui é uma pergunta. E a que ela deu a luz? As igrejas protestantes. Foi exatamente assim. Entendemos? Quer dizer, então ele disse, eu desenhei, porque ali, se você vai lendo o Apocalipse, você vai ver que ali dá informações geográficas, né? De montanhas, 7 montes e coisas assim e tal. Ele disse, eu procurei, eu vasculhei, eu desenhei isso. Para quem não sabe, o profeta desta era, quando ele pregou as 7 eras da igreja, que estão ali em Apocalipse capítulo 3, não é? Quando ele pregou as 7 eras da igreja, ele examinou uma caminhoneta de enciclopédias, de livros, de história e tudo, para depois chegar na conclusão e pregar a série As 7 Eras da Igreja. Isso é importante. Ele disse, porque a mensagem de Deus, ela tem 3 fontes. Presta atenção nisso, 3 fontes. A história, que vai ser descoberta através de livros, de enciclopédias, de historiadores. A palavra de Deus escrita aqui, a palavra de Deus escrita, e o zodíaco, os astros. São 3 fontes que tem que... Perdão, desculpe aqui, eu falei errado essa última aí. A terceira, aqui é a história, aqui é a palavra escrita e aqui é a revelação. Agora, os astros entram na questão da revelação, não é? Por que Jesus nasceu e ele signo de virgem, essas coisas assim, não é? Mas, enfim, vamos parar aqui por causa do nosso tempo. Nós chegamos ao parágrafo 10, mas é um assunto muito gostoso, muito bom. Aliás, todos os assuntos são maravilhosos, são importantes para quem tem prazer de estudar a palavra de Deus. Né, de ler, de entender, não só de entender, mas de viver a palavra de Deus. Deus abençoe a todos nós nesta hora, o Senhor recompense a cada um de nós, vocês que estão do outro lado aí na conexão, faça aquilo que eu disse, convida a sua família, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seu esposo, seu tio, quem quer que seja, seus irmãos de fé, vamos ouvir. É um programa, é um canal que é muito importante para nós que gostamos de estudar as Escrituras, não é? Eu falo isso porque desde garoto eu sempre gostei de estudar as Escrituras. Não é? Fizemos seminário até inclusive, mas aquilo não era o que nós precisávamos. Nós precisávamos de uma revelação profética e Deus tem nos dado. Amém?
Deus abençoe a todos. E agora, meus amados irmãos, nós vamos orar para encerrar este culto, pedir a bênção de Deus em favor de todos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nesta hora nós agradecemos ao Senhor pelo tempo aqui que voa quando nós começamos, de repente já está acabando, mas nós agradecemos por ele, pedimos a bênção do Senhor em favor de cada irmão, de cada irmã que está atento, não perde nada, não deixa escapar nada, e quer mais e mais de Deus, mais e mais da sua palavra. Eu peço a cura divina em favor dos doentes, eu peço a bênção da vitória, da paz, da alegria no coração, na alma. Eu peço que o Senhor guarde a todo o teu povo debaixo da tua misericórdia, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor seja honrado e glorificado por todos nós. Amém, amém. Graças a Deus. Então não esqueçam, meus irmãos, que estas programações, esses cultos, são publicados neste canal todas as terças-feiras e sábados, no horário das 18 horas e 45 minutos. E nós estamos gravando também a série O Livro dos Salmos, não é? Que esse sai todos os dias, menos nos 2 dias do culto. Então sai o Salmo todos os dias, fora os 2 dias. E não esqueça também de clicar no gostei, não esqueçam de se inscrever no canal, né? E também assim, ativa o sino ali, aquele sininho, para você receber as publicações lá direto no seu e-mail, né? E fiquem todos com Deus, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo culto, se Deus quiser. Amém, amém.